Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lineu Cardoso, eu sou médico hematologista da rede pública da Prefeitura Municipal de Piracicaba, né? Eu vou falar sobre noções gerais de doença falciforme, né? Rapidamente, né? E falar sobre as complicações, eventos agudos que são tratados a nível de pronto-socorro, tá? Quando a gente fala doença falciforme, inclui a anemia falciforme, que é o genótipo SS, tá? E suas variantes, tá? Geralmente um pouco menos graves, mas não desprovidas de complicações eventuais, tá? Então tem o S-beta, o SC, né? São os mais comuns e outras variantes menores que a gente não vai perder tempo, tá? Então, o falciforme é um paciente que vive em constante inflamação, tá? Ele tem a hemácia instável, que em situações de hipóxia ela fica em forma de foice, tá? E ela tem uma sobrevida menor na circulação, então ela tem uma hemólise frequente, o paciente tem uma hemólise frequente, e tem a oclusão dos vasos, né, quando esse número de hemácias que deixam a sua configuração normal para ficar em forma falciforme, de foice, elas empilham e elas obstruem o vaso, causando uma hipóxia naquela região, tá? A gravidade da falciforme é variável de paciente para paciente, tá? Tem gente muito bem, tá? Gente que atingiu a idade adulta e que está bem, que aí podem ter complicações crônicas, né? Geralmente o falciforme adulto ele tem um pouco menos de doenças, de complicações agudas, dolorosas, infecciosas, e passam a ter complicações crônicas, né? Pode ter cardiopatia, nefropatia, pode ter alterações ósseas, esqueléticas, etc. Desde que o serviço de falciforme no Brasil, em geral, começou a ser organizado, as complicações diminuíram, tá? Isso se deve a algumas medidas profiláticas, tá? A criança já tem uma cobertura vacinal mais completa, tá? Visando que ela tem uma asplenia funcional, ela tem uma diminuição da função do baço, tá? Por causa das vasculoclusões que ocorrem bastante no baço, ele vai se perdendo no decorrer da vida, né? E então a pessoa tem uma tendência muito grande a ter infecções, principalmente por pneumococos e outros germes encapsulados, né, que necessitam da função do baço para fazer o combate a essas infecções, né? Então a criança recebe até os 5 anos doses periódicas de benzetacil, né? E isso diminuiu bastante a frequência da infecção. Isso vai até a última dose da vacinação antipneumocócica. Depois que ela recebeu essa última dose, ela já está suficientemente imune a essas infecções, então ela deixa de receber a benzetacil, tá? Outras coisas que a gente faz profilaticamente são a transfusão, assim, sempre que necessário, né? Um uso racional de hemocomponentes, né? Geralmente as transfusões são feitas com o paciente internado. A gente vai ver as condições que agudamente necessitam de transfusão, né? E elas são feitas com hemácias fenotipadas, que é para não criar resistência à transfusão de sangue, né? Não criar anticorpos, né? E também quelantes de ferro em pacientes que recebem muita transfusão, inevitavelmente vão fazer sobrecarga de ferro, então eles têm que usar um quelante, tá? Tudo isso aí é profilática, é a minha parte, é o que a gente faz aqui no ambulatório de hemoglobinopatias, a gente monta todo esse esquema.
E também o Doppler transcraniano, que é a gente faz periodicamente nas crianças mais novas para prevenir, para determinar quais crianças têm mais riscos de AVC e fazer um esquema de hipertransfusão, tá? Também tudo isso aí ajuda bastante em evitar complicações futuras, tá? Bom, mas falando sobre os eventos agudos agora propriamente ditas, né? Ditos, a gente vai começar com o mais frequente, que são crises de dor, crises dolorosas. É um evento complexo, porque ele é multifatorial, tá? Envolve hidratação, pode ser causado por desidratação, infecção, frio, calor, mudanças bruscas de temperatura, né? Estresse, tudo isso pode desencadear, ou mesmo quando nenhum fator desse está presente, a pessoa pode ter a dor. Ela é mais comum em extremidades e também em abdômen, tá? Bom, o que você tem que saber são, antes de mais nada, são os sinais de agravamento dessas dores e que pede uma avaliação mais completa, além da analgesia, tá? Quando essa dor é forte, abdominal, que não cede aos analgésicos mais simples, quando ela é acompanhada de febre, quando existe rebaixamento do sensório ou alterações neurológicas, tá? Quando ela tem um edema, sinais inflamatórios localizados, falta de ar, dispneia, né? Tosse, são sinais de agravamento dessas crises. Você pode ter outras condições associadas e você tem que internar essa pessoa ou fazer a investigação mais completa a nível de pronto-socorro que você puder, tá? A analgesia da crise, ela é progressiva, tá? Começa com dipirona ou paracetamol oral, depois ela passa para opioide mais leve, tipo codeína, e anti-inflamatórios, TU, anti-inflamatórios. E geralmente o ideal é você somar, né? Você tem a dipirona, você deu 6 horas de crise dolorosa, você pega a dipirona mais a codeína, mais o anti-inflamatório, tá? Você não vai trocando, tá? Você vai acrescentando até o alívio da dor, tá? Quando você não tem a resposta a esses analgésicos, você passa para o opioide injetável, tá? A preferência é pela morfina, tá? Dose de 1 miligrama por quilo, até de 4 em 4 horas, tá? Adultos você pode dar uma ampola, 2 ampolas de 4 em 4 horas até ceder a dor, tá? Então o que acontece frequentemente, né? A criança ou o adulto já está com dor, já está tomando dipirona, já está tomando a codeína em casa, que ela tem em casa, chega lá, o médico passa dipirona de novo. Isso é perda de tempo, é submeter o paciente a um sofrimento que sem razão de ser. Você já tem que entrar com anti-inflamatório, com opioide injetável. Você pode tentar antes um tramadol. E muito importante, a hora que cede a dor, esse analgésico, talvez um pouco menos agressivo, talvez, tem que ser mantido por 24 horas, 24 até 48 horas depois da crise. O que acontece? A pessoa melhora, é mandada embora, sem orientação, tá? E essa dor tem um rebote quase frequente, quase constante, quase 100%, tá? E volta com uma dor. É por isso que pacientes voltam
com a dor várias vezes na mesma unidade, tá? Além disso, tem que manter a hidratação. A hidratação não é mais a hiperidratação como se preconizava antes, 2, 3 vezes a necessidade diária de líquido, tá? É no máximo 1,5. E quando você faz venoso, você faz relação de 4:1 de soro glicosado e soro fisiológico. Por quê? Geralmente os pacientes, muitos deles têm o status renal dele meio no limite, tá? Quando você dá uma sobrecarga de uma hídrica, você vai causar uma sobrecarga volêmica também. Quando esse rim não consegue eliminar esse líquido, você passa a ter complicações, né, de hipervolemia, né? Então, tomar cuidado, você deve hidratar, né, mais a base de líquido glicosado do que fisiológico, mas é bom hidratar. Às vezes oxigenar melhor, né, colocar um cateterzinho e tal. Tem que conversar, tem que acalmar o paciente, porque o fator de estresse é importante. Às vezes um diazepam é importante para o paciente que está estressado, tá? E observar também os sinais de gravidade e orientar o paciente após a crise, tá? Eu vou falar várias coisas após, mas esse é o mais importante item dessa palestra, é o tratamento adequado da crise da dor, tá? Quando você usa a morfina na veia, né, você tem que tomar cuidado, né, com a depressão respiratória, tudo. Mas tem pacientes que têm tendência à adicção, então pacientes assim, tomadores de opioide crônico, a gente prefere a metadona e não preconizamos o uso da dulantina, tá? A dulantina ela tem uma adicção muito maior. Existe uma plano piloto, tá? Que a gente tentou garantir a morfina nas UPAs exclusivamente para uso em falciforme. Eu acredito que isso ainda tenha, tá? Embora não seja frequente, porque a gente, com o advento da hidroxiureia, as crises dolorosas graves diminuíram, tá? A gente tem poucos pacientes que têm essas crises dolorosas mais graves, né? Porque a gente tem feito as profilaxias e tem diminuído, tá? A segunda complicação mais frequente após a dor são as infecções, tá? Pensar em pneumococo, que pode acometer 70% dos casos, né? A bactéria envolvida. Você pode usar amoxicilina ou amoxiclavulonato. E nas infecções mais graves, associar o macrolídeo, ceftriaxona, mais azitromicina ou claritromicina, tá? Sempre que possível colher a cultura, ou hemocultura, ou localizado, quando é localizado, né? Crianças de menor de idade com febre, você tem que fazer um líquor, lançar em meningite, tá? Interna, né? Aí é caso de internação, mas às vezes você tem uma certeza que é uma infecção simples, uma garganta, uma amidalite e tal, você pode tratar com um antibiótico simples, né? Pensando no pneumococo, que você vai estar acertando na maioria das vezes, tá? Outras complicações, você tem o sequestro esplênico agudo, tá? Quando a gente tem uma criança com anemia falciforme e ela vem aqui e recebe as orientações, a mãe é orientada a sempre medir o baço, a palpar o baço e medir o tamanho do baço, tá? Então, quando ela chega, a criança com a palidez, tá? E a mãe fala que o baço aumentou, tá? Com certeza ela vai estar fazendo um sequestro esplênico, né? Então aí você tem que hidratar e providenciar a transfusão. Então você interna
e providencia a transfusão o mais rápido possível, tá? Porque ela vai ter uma descompensação hemodinâmica, ela vai ter uma agudização da sua anemia, tá? Ao contrário do sequestro esplênico, é a crise aplástica, que é quando o baço diminui de tamanho, ou nem sempre, mas existe a anemização além do padrão da criança. Aliás, quando você quer orientar quando você quer saber sobre a necessidade ou não de transfusão, geralmente quando a hemoglobina cai mais de 2 gramas do seu padrão, da sua média, você tem que pensar em transfusão, tá? Mas no caso da crise aplástica, ela geralmente é causada pelo parvovírus B19 e ela é transitória, tá? Então, interna da transfusão, espera passar e o resultado é muito bom, tá? No sequestro esplênico, tá? Você quando tem uma criança, quando tem mais que 2 sequestros esplênicos agudos, você tem a indicação da esplenectomia, mesmo em menor de 6 anos, que a gente geralmente não faz, tá? Mas, infelizmente, é uma situação que, se ela tem 2 vezes, provavelmente vai ter a terceira e aí é melhor já tirar o baço para prevenir uma complicação maior. Outra coisa muito importante, né, no falciforme é a síndrome torácica aguda, tá? A síndrome torácica é um quadro de dispneia súbita, tá? Um raio-x com algum infiltrado, ou nem sempre, mas geralmente um infiltrado novo, tá? E uma queda da saturação do oxigênio, tá? Geralmente, a causa não é bem estabelecida, mas por via das dúvidas se trata com o componente bacteriano, tá? Possível bacteriano. Então, entra-se com aquele esquema ceftriaxona, azitromicina, mantém-se uma oxigenação com saturação acima de 90%, pode ser com catéter, com máscara, ou até, se necessário, a intubação orotraqueal, né? Aí você seda e, logicamente, tem que ser em ambiente de UTI, né? Também é transitório, logo esse evento passa e a função pulmonar do paciente se restaura, tá? Mais uma complicação, priapismo, tá? Priapismo, recentemente um paciente meu estava com uma crise dolorosa, tá? Recebeu uma transfusão de hemácia fenotipada, só que ele era um quadro que não fazia muita anemia, a hemoglobina dele era entre 9 e 10 e subiu para acima de 10. E aí causa um aumento de viscosidade do sangue e pode causar o priapismo. Então, às vezes, você tem que fazer uma sangria leve, tá? Para o paciente melhorar do seu priapismo. Isso assim, se as medidas iniciais não forem eficazes. Geralmente, quando o priapismo é leve, analgesia, banho quente, né? É o suficiente para você reverter esse quadro, tá? Quando ela é moderada, né? Você pode até fazer uma punção do sangue no pênis para diminuir o volume, né? A injeção de fenilefrina também ajuda na redução do priapismo, né? E aí se pede também a avaliação do urologista, né? Casos graves são cirúrgicos, mas que deve se evitar porque pode levar à impotência, tá? A intervenção cirúrgica não é desejada, a não ser em último caso, tá? Mas, graças a Deus, não é tão frequente e as medidas iniciais são eficazes, tá?
Por último, o AVC, né, que é a complicação, acredito que mais grave, graças a Deus não é também tão frequente, né? Você, nas crianças que têm tendência a desenvolver um AVC, né, a gente já entra com hipertransfusão, só que isso depende de você ter o Doppler transcraniano, mas no evento você tem que fazer, descartar a meningite, você tem que fazer uma tomografia inicialmente sem contraste, para ver como é que está, preparatório para depois uma tomografia com contraste, ressonância magnética se houver, e você tem que distinguir se for isquêmico, às vezes também tem que diminuir a hemoglobina, tem que fazer uma transfusão de troca, tá? Para fazer uma sangria com eventual transfusão de troca, diminuir a quantidade de hemoglobina S, tá? Para 30% por aí, para melhorar o fluxo. E quando é hemorrágico, aí é complicado, você tem que ver, é um quadro grave, que aí a gente não discute aqui porque já foge muito da alçada do pronto-socorro, é mais internação, UTI, discute com o neurologista, essas coisas assim. E como eu falei, é muito difícil a ocorrência do AVC. Mas sabe-se que pode e que você deve melhorar as condições da hemoglobina do paciente, né, ou aumentando ou diminuindo, para ficar com um hematócrito de 25 seria o ideal, acredito, tá? Então essas são as complicações mais importantes, as condutas mais importantes, né? É o acolhimento do paciente, é observar a crise dolorosa após o evento agudo, você tem que usar uma analgesia progressiva, tem que ter paciência, não é simplesmente dar o analgésico e mandar embora o paciente, tá? Providenciar a internação quando essa dor é persistente e não melhora com nada, né? Observar sinais de gravidade, estudar o estado de hidratação do paciente, estado emocional, dar um benzodiazepínico para acalmar, ajuda, tá? Tudo isso aí é legal, vai melhorar bastante o seu resultado, e eu acredito que é isso que deva ser feito, tá? Eu estou à disposição de vocês, não estou na rede pública, pessoal. Pode me contactar quando necessário, a gente pode trocar ideias, né? E é isso aí, obrigado pela atenção.